agora aqui no Espaço Mulher, a gente tem esta alegria imensa de receber Marivânia Pita, ela que é escritora, psicopedagoga, mas hoje ela não vai falar de psicopedagogia muito não, pode até dar uma pincelada. Hoje ela vai falar sobre o seu pré-lançamento do livro, gente, mais um livro no forno, Amélia, As Dores de uma Mulher. Esse livro vai dar o que falar. Bom dia, Marivânia. Bom dia, Rose, bom dia, ouvintes. Rose, é um prazer estar aqui novamente e eu vou dizer sempre com aquele friozinho na barriga. E eu fico na maior alegria quando você vem aqui, porque você tem muita coisa boa para nos falar, para nos edificar, e eu tenho certeza que os ouvintes vão ficar hoje muitíssimos abençoados e cheios de coisas boas. Mas quem é Marivânia Pita? Vamos relembrar para esses ouvintes. De repente tem algum ouvinte novo aí. Marivânia Pita é uma serva do Senhor. Serva do Senhor, é o mãe, resumo, né, que nós podemos dizer, né? É. Mas eu sou uma mulher, eu vou dizer que eu sou uma mulher completa, que eu sou mãe, avó. Avó já? Avó de uma menininha linda. E então já sou sogra, né? Eita, sim. Mas assim, em termos profissionais, eu sou psicopedagoga, né? Atendo em algumas clínicas. Agora sou psicanalista também. Tenho atuado nessa área mais para poder dar um suporte para os pais dos meus pacientes. Uhum. E, enfim, durante muito tempo teóloga, você trabalhou, coisa, né, como diretora de uma escola. Sim, foi assim que eu te conheci lá, muitos anos atrás. Isso mesmo, né? Fui diretora de escola. Anos, sim. Então, assim, eu como diretora de escola, coordenadora pedagógica, observei naquele momento como que os pais ficam assim apreensivos, né? Quando a criança tem assim alguma dificuldade escolar, e depois que eu fechei a escola, eu me especializei nessa área. E com essa intenção de ajudar os pais, de colaborar, né, nesse processo, né? Colaborar. E aí você se encontrou como psicopedagoga. Como psicopedagoga e agora como escritora, porque é muito gostoso escrever, lançar um livro e perceber assim como que as pessoas recebem, né? São receptivas àquilo que a gente escreve, é muito importante. E não só para adultos, mas também para criança. Nós temos já alguns livrinhos infantis. Sim. Então, Antes de assim, falar sobre o tema de hoje, que é o livro Amélia. Sim, Amélia, As Dores de uma Mulher. Então, antes de falar sobre esse pré-lançamento, Amélia, As Dores de uma Mulher, que é o seu livro que você atual. Fala um pouquinho desses livros anteriores. Você já veio aqui falar de outros livros, inclusive daquele podcast que você tem, né? Deus é Amor. Foi mesmo, Deus é Amor, que nós inclusive comemoramos aqui o 100º episódio, né? 100º episódio. Agora nós vamos ter um quadro novo que é Orando por Você, né? Ainda vai ser lançado no podcast. Aquele Ele é Amor é uma continuidade, né? Daquele primeiro quadro. E em relação ao livro, como você me falou, nós tivemos o primeiro livro, que foi Estourando as Bolas Coloridas do Meu Mundo de Fantasia, que foi um livro assim que chamou a atenção de muitas mulheres. Gente, né? Foi mesmo também. Um livro profundo, parecia livro de criança, pintando. O nome do livro? Estourando as Bolas Estourando. Parece livro de criança, mas é de uma profundidade. Estourando as bolas coloridas do Meu Mundo de Fantasia. Do Meu Mundo de Fantasia. Foi o livro que você escreveu anteriormente. Foi o que eu escrevi, foi o anterior. E esses dias eu estava revendo o rascunho daquele livro. Só que o rascunho não foi feito para o livro, foi feito para um processo que eu estava vivendo. Eu e Deus. E é interessante como que naquele momento eu já estava escrevendo um livro sem saber. Né? Deus já estava com tudo planejado. Falando de você ali escrevendo, por isso que é bom escrever. Tudo que a gente vier à nossa mente, a gente tem que escrever. Naquele momento, que eu percebi que poderia se transformar em um livro, eu imaginei assim, eu posso ajudar algumas pessoas e quem sabe alguns psicólogos não usam esse livro como uma técnica. E isso tem acontecido. Então, assim, eu fico bem contente, né? Eu fico muito, assim, grata ao Senhor, porque naquele dia que eu estava escrevendo todo aquele processo, não imaginaria que estaria ajudando alguma pessoa, alguém, dentro de uma sala, né, de uma terapia. E hoje esse livro tem sido usado por profissionais, né? Por profissionais. Como uma técnica terapêutica. O paciente lê o livro, a fim de que também passe por aquele processo. Sim. É bom repetir o nome desse livro, que as pessoas que estão aí na escuta poderão adquirir. Pode sim. Você que quer, né, desenvolver melhor
psicologicamente, descobrir certas causas de certas dores e se autoterapeutizar, porque é possível, né? A pessoa se autoanalisar até mesmo através de uma leitura. Sim. Estourando as bolas coloridas do meu mundo de fantasia. Esse livro você escreveu em que ano? Já tem um tempinho. Foi lançado em 2019. 2019. Muito bem, gente. Estamos conversando com a Marivânia Pita, essa mulher que Deus tem dado tantos dons lindos e que tem abençoado a tanta gente. E a sua irmãzinha linda está lá, olha. Marilane está aqui, ela está colada e disse assim que você é linda, inteligente e competente. É mesmo, não é só coisa de irmã, não. Ela também, né? Linda, competente, sim. Inteligente, já também esteve escritora, também. Né? Já veio aqui. Tem a veia na família, né? Meu filho também já lançou livro, eu tenho tios que já que lançam livro da também. Família mesmo. A gente e Cláudia, lá de Osasco, acompanhando Cláudia aqui. Pita, minha prima. Beijinho para vocês. Obrigada a vocês que estão aí ouvindo a gente de tão longe. Ela diz parabéns e muito sucesso. Pois é, você que está me ouvindo só no rádio, pelo 87,9, vá para o Instagram da Melodia Conquista, que às vezes as pessoas pensam que é o Instagram do Espaço Mulher, mas a gente coloca as lives no Melodia Conquista. E de vez em quando a gente pega e joga lá também no Espaço Mulher, mas é mais lá no Instagram da rádio, Melodia Conquista, e também pelo Facebook Melodia Conquista. E depois é que nós vamos colocar no YouTube. Muito bem, voltando aqui com a nossa queridíssima Marivânia. Você falou do livro anterior, Estourando as Bolas, do seu mundo colorido. Estourando as bolas coloridas. Do seu mundo de fantasia. Exatamente. É do padre também, de Palmas. É meu filho. Oh, gente. Sim, Palmas, dando palmas para você. Ele colocou Palmas, porque ele mora em Belo Horizonte. Tá. Beijo para você, Edu. Então, ela já falou do seu podcast, né? Podcast, canal Deus é Amor. YouTube. Como é que a pessoa acha esse podcast no YouTube? Só colocar Deus é Amor? Não, o nome do canal é Experiências Marivânia Pita. Então se você quer ouvir bastante coisas lindas que Deus dá para ela e ela coloca lá no seu canal. Experiências. Você vai lá, Experiências. O mais importante é colocar o meu nome, Marivânia Pita, no Google, aparece muita coisa. Legal. Então você quer acompanhar o trabalho de Marivânia Pita, vai lá no Google, põe Marivânia Pita. Se no YouTube põe Marivânia Pita Experiência, já sai lá o seu podcast. E tem o Instagram também, que tem muitas novidades, né? O Instagram também, Marivânia Pita. Marivânia Pita Psicopedagoga. Para quem quer acompanhar muito alguma coisa bem. sobre Então, você falou do seu canal do YouTube, do canal Experiências e do seu trabalho de psicopedagoga. Muito importante dar uma pincelada aqui antes de entrar no assunto de hoje, que é sobre o pré-lançamento do livro. Tá bom. Então, assim, sobre o curso de psicopedagogia, eu falo que eu sou psicopedagoga e todas as outras áreas que eu me adentrei é justamente para poder me tornar uma psicopedagoga de excelência, porque eu trabalho com a mente da criança, né? Da família. Então, se eu vou transformar ali o cognitivo da criança, eu tenho que ter muita cautela, tenho que ter muito conhecimento para poder trabalhar de uma forma eficaz. Porque é uma vida. A criança está ali, uma sementinha, e vai se tornar um adulto. Então, passar por mim é de uma responsabilidade muito grande. Porque ele depende, né? Tá na sua mão um serzinho maleável ali, toda informação. Tipo assim, molinho, como se fosse uma argila, né? Mas no cuidado que você tem que tocar. Então, assim, as pessoas me perguntam como que é o trabalho. Tem mães que pensam que é uma sessão que a gente faz a avaliação. Não é. A avaliação psicopedagógica requer várias sessões, porque depende muito da demanda da queixa da família. Eu visito as escolas, converso com o coordenador, com o professor, preciso compreender como que é a metodologia da escola, como que é o processo relacional. É um trabalho muito difícil de fazer, porque não é só atender ali a criança dentro de uma sala, dentro de um consultório. Não, de Você jeito vai nenhum. lá onde ela está inserida, né? Precisamos fazer esse trabalho, né, com os pais principalmente. Eu tenho observado assim muita questão emocional, né, que a gente precisa trabalhar, e aí, claro, eu não trabalho sozinha nesse sentido. Aí tem a equipe multidisciplinar, tem o psicopedagogo,
que sou eu, tem a psicóloga, psicóloga, né? a neuropsicóloga, o médico, o neurologista. Então, é importante uma equipe multidisciplinar, porque você fica mais com a parte da psicopedagogia, ou seja, questões cognitivas. Isso, né? E aí, no caso, a psicóloga vai ouvir o sentimento dessa criança. Apesar de que eu tenho o curso de psicanálise, mas eu prefiro que o psicólogo, o neuropsicólogo, né? Faça uma avaliação completa quando é necessário. E eu trabalho muito com os pais. Então, assim, eu dou um tempo para que eu faça aquele trabalho com as mães para poder ouvi-las. Eu acho que o trabalho do psicopedagogo tem que ser completo. Ok. Né? O psicopedagogo, ele tem que ser um profissional que goste demais do que faz, né? Dedica bastante. Os pais não percebem, assim, alguns, né? Nem todos, como é importante não só fazer a avaliação psicopedagógica, mas também dar continuidade nas intervenções. Não somente fazer avaliação, vai um dia ou vários dias fazer avaliação. Porque a avaliação, depois que se fecha a avaliação, há uma entrega de um relatório. E aí as pessoas acham interessante assim, nossa, mas eu não sabia que assim, os meus relatórios, eles são de 25 a 30 laudas. Então, é um relatório extenso, de todo um trabalho detalhado. Tem que ser detalhado, porque os outros profissionais estarão observando e lendo, né? Enfim, o meu trabalho de psicopedagogia é um trabalho que veio, né? Assim, eu sempre gostei dessa área, sei que é algo que Deus colocou na minha vida e eu procuro me dedicar, porque é onde eu me encontrei como serva do Senhor. Muito bem, estamos conversando com a Marivânia Pita, gente. Ela, além de escritora, que é o tema da nossa palestra de hoje, nós já vamos entrar já, mas eu quis muito que ela falasse sobre essas outras suas facetas, né? São muitas Marivânias. E você que tem aí, mãe, um filho, ou que conhece alguém, você tem um sobrinho, ou quem sabe a avó está me ouvindo, tem um neto que está tendo dificuldades escolares e com algum comportamento que os pais ficam preocupados, de repente com um bom acompanhamento psicopedagógico, por uma equipe multidisciplinar, essa criança será atendida nas suas demandas e será acolhida, será encaminhada, vai acontecer intervenções que ela vai dar um salto de crescimento. A gente acompanha, eu tenho adolescentes que eu acompanho, como a criancinha, aquele menino, aquela menina muda de comportamento quando ela se sente aceita, acolhida, compreendida, quando ela vê que os pais estão dando atenção nela, como ela é, na sua pessoa, sem estar com aquela ênfase no problema, no transtorno, porque às vezes os pais, quando não são bem orientados, dão muita ênfase àquele comportamento, às vezes, inadequado da criança, e aquele comportamento, às vezes, pode ser apenas, e na maioria das vezes um pedido de socorro. Cuida de mim, verdade. Olhem para mim, eu estou querendo que você segure na minha mão. E isso reflete muito no aprendizado da criança. Reflete. Tem criança que não aprende justamente porque tem algum problema emocional. Exatamente. E às vezes o problema não é dela. Exatamente. Gente, isso é muito complexo, dá muitas lives sobre esse tema. A gente vai para o nosso apoio cultural, os meninos já estão ali chamando a gente para ir, para o nosso intervalo, e a gente volta falando com Marivânia Pita, e ela vai falar sobre o pré-lançamento do livro. Gente, que livro! Amélia... As Dores de uma Mulher. As Dores de uma Mulher. Vem muita coisa boa por aí nesse livro, e se você quer ler esse livro assim logo de primeira mão, você já vai saber como, daqui a pouquinho. O Espaço Mulher volta já! Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir.
RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas, na Urbizum, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor para sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77-3424-6683, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. Você está ouvindo Espaço Mulher. E a Marilane está ouvindo a gente lá em Osasco? Ela está a caminho de São Paulo para cá. A caminho de São Paulo para cá. E ela está lá vindo aí. ouvindo, ela colocou, importante é estourar as bolas. É mesmo, Marilane, importante é a gente dar conta de nossas angústias, buscar trazer para fora essas dores, né? E por falar nisso, dores, angústias, a Marivânia Pita vai falar sobre esse livro que já está no forno. Fala, Marivânia, esse livro tem um tema muito rico, viu? Muito instigador. É bem instigador, realmente. Como é que surgiu esse livro? Logo quando eu lancei Estourando as Bolas Coloridas... Aí vou ter que interromper você de novo, porque a Esté está lá ouvindo. Olha, Rose, um bom dia para você, minha querida. Obrigada, Teca, que está aí ouvindo. Teca, você vai adquirir esse livro correndo, viu, Teca? Você vai amar. Você é do tipo que gosta desse tipo de leitura, Teca. Fala aí, Maria, eu do até livro. Trouxe aqui na minha agenda alguns pontos para não esquecer, para falar para os seus ouvintes. Sim. Porque o livro, ele começou a ser produzido já tem alguns anos. Mais ou menos uns 5 anos, ou um pouco menos que isso. Mas o objetivo dele, a princípio, era falar sobre dor e como vencer as dores. E a gente vai trabalhando, né, nesse tema, fui trabalhando nesse tema e até eu imaginei, vamos fazer aqui um romance. Algo que conte a história de uma mulher que sente dores. E o nome Amélia é justamente por causa daquela expressão, Amélia, mulher de verdade, né? Ai, que saudade da Amélia. Então, quem é a Amélia? Uma figura, né, emblemática, vamos dizer assim, uma figura que representa a mulher sofredora, a mulher trabalhadora. A submissa por um marido. E nossa submissão deve ser apenas, assim, como esposa por um marido. E onde é que está Deus nesse momento? Que submissão em relação à dor a mulher deve ter? Ao marido ou a Deus? Então, o livro traz alguns pontos, né? Sobre a questão de dores. Eu coloquei uma pessoa. Há algumas curiosidades nesse livro, porque eu não coloquei características físicas nos personagens que ali se encontram. Apenas em uma pessoa, né? Uma pessoa tem característica física. Também não tem nome, a não ser Amélia. Não coloquei nome porque os outros personagens não tem nome. Não tem nome, não tem característica física, porque eu queria dar mais ênfase à dor. E também o meu objetivo como pedagoga e psicopedagoga é fazer com que o meu leitor, ele desenvolva mais e mais a sua imaginação conforme for lendo o livro. Então, personagem Amélia, personagens outros, vai ser uma imaginação de cada um. E cada um vai perceber a dor. Vai se identificar ali com a sua dor, né? E em relação à dor, a gente tem que pensar assim. A dor, eu aprendi algo escrevendo esse livro que eu quero passar para vocês. A dor, ela é forte no momento que nós sentimos. Ou seja, no presente. Então, quando a gente imagina assim, nossa, eu sofri tanto por tal coisa, mas não está sofrendo mais por aquele motivo. Existem dores que permanecem, por quê? Porque vai ser sempre uma dor presente. E aí eu posso dizer uma dor que é a perda de um filho.
essa dor é sempre presente, por isso ela dói sempre. Então, outras dores, elas não são dores permanentes, por isso elas são dores que já passaram, que a gente lembra. Então, o tema principal desse livro é a dor. E como ressignificar a dor? Pois é, como ressignificar a dor, como foi que a Amélia, ela deu um novo venceu sentido, né? a essas dores. Então, é algo que quem quiser saber vai ter que ler vai o livro. Vai ter que ler o livro, né? então. Então, assim, as dores. Que dor que esse livro trata de que dor? A dor física e a dor emocional. Sim. Essa dor emocional eu coloco como uma dor relacional, social, né? E aí na relacional tem família, tem relação de amizade. Então, as dores, não existe só a dor da alma, mas existe também nesse livro a dor física. Uhum. Que nós mulheres sentimos desde quando nós começamos a nos desenvolver. Uhum. Né? Tem uma amiga que você até conhece, Isabel, irmã da igreja, ela sempre fala, nós mulheres sentimos dores. E isso eu peguei. Em relação ao nome Amélia, justamente por essa questão que nós já falamos, né? E eu tenho uma cunhada que tem o nome Amélia, né? Ela se chama Amélia. E eu via muito, assim, desde novinha, quando eu entrei na família, eu tinha, assim, uns 17 anos, ela já era casada, tinha filhos adolescentes, tinha uma criança. E eu observava como que ela era. E eu falava, Senhor, será que ela é Amélia? Tem o nome Amélia e ela é Amélia? Ficava sempre com isso na minha mente. Mas hoje eu vejo por que nós temos que ter um pouquinho de Amélia. E aí no livro, as ouvintes e também os homens, né, poderão ler o livro e pegar isso. Pelo que eu estou percebendo, desde o título, é um livro muito profundo. Afinal de contas, a Marivânia é uma estudiosa, é uma mulher assim, muito profunda e que faz tudo com muito esmero e com certeza esse livro vai ajudar muitas pessoas, né? Então. E tem mais recadinhos ali, deixa eu falar rapidinho, põe aí, meninos. A Teca disse assim, que saudade dessas meninas, né? Marivânia e Marilane. Um beijo para você, Teca. Estê. Querida, fale mais do livro, assim, da composição do livro, então, porque aqui é o pré-lançamento. O livro físico ainda não está nas nossas mãos. O livro não quem está. fez o prefácio, então, a apresentação, fala aí pra gente. Quem escreveu o prefácio do meu livro foi o pastor Gilvan, da Segunda Igreja, né? Pastor Gilvan de Oliveira. Eu queria muito ter um olhar de um homem lendo o meu livro. Então, ele, claro, para fazer o prefácio, ele leu e me elogiou, graças a Deus, ele gostou do conto, né, do romance, ele gostou da forma como foi colocado e, inclusive, ele indica para os homens. Para compreender como funciona esse mundo feminino, exatamente, né? Então, ele fez esse prefácio e a apresentação, quem escreveu foi Marilane Guadalajara, que é a escritora. Sua irmã. E fez uma apresentação, assim, belíssima, que a gente fica, assim, lisonjeada de ter uma pessoa que, né, assim, tanto o prefácio como a apresentação por pessoas queridas. Então, o livro é rico desde o prefácio, né? O prefácio do pastor Gilvan, um carinho para ele, para sua querida esposa, para todo esse pessoal maravilhoso da Segunda Igreja Batista. Então, nós estamos fazendo o pré-lançamento, porque eu acho importante que as pessoas já comecem a conhecer o livro, não esperar chegar ao lançamento. Sim. Né? Aí eles falam, mas o que é pré-lançamento? Sim, explica aí para nós. É você começar olha lá para aquela luzinha verde, explica para os ouvintes o que é pré-lançamento. A gente fica meio perdida aqui. Não, pode olhar ali, explica então, direitinho. Pré-lançamento. Pré-lançamento. Esse ouvinte está do lado lá, eu quero participar desse pré-lançamento. Como é que eu faço? O pré-lançamento é uma forma da pessoa começar a conhecer o livro antes do lançamento do livro. E pode também adquiri-lo, mas não adquirir o livro fisicamente, mas garantir o seu exemplar. Porque eu não fiz muitos. Então, quem tiver interesse, né, no livro já pode entrar em contato comigo para... Aí eu converso, né? Tem um valor menor do que do lançamento, tem então, um valor especial. Então, a pessoa que quer já participar do pré-lançamento vai pagar um valor bem menor. Vai participar também da pré-venda. Da pré-venda. O pré-lançamento encaixa-se, né, com a pré-venda. Então, o valor fica um pouco menor do que do lançamento e é uma forma das pessoas conseguirem
adquirir o livro. E até mesmo contribuir no lançamento. Também ajuda. Porque editar um livro não é barato, gente. É muito dispendioso. Então, você que quer estar colaborando também é uma forma de colaborar. Também ajuda. É você adquirir um livro antes dele existir. E eu já comecei a fazer o pré-lançamento. No primeiro dia eu já vendi assim, vários livros. E tenho assim, tido uma receptividade boa dos meus leitores. Então a pessoa entra... Pode entrar em contato comigo. Sim. Pelo Zap, que é o 77 Vitória da Conquista, 99 138 1156. 91 38 1156 77 DDD. Então, pode entrar pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, sim, né? Marivânia Pita. O Instagram, que é Marivânia Pita. .psicopedagoga. Certo. Então, entra ali, conversa comigo e, claro, quem é fora de Vitória da Conquista tem o valor do frete. Certo. Que não é alto, né? Sim. O frete não é alto. Então, a pessoa vai fazer, né, você vai fazer uma pré-venda, a pessoa compra e só vai adquirir o livro. No lançamento do livro. Ok. No lançamento do livro, que nós tá estamos ouvindo, marcando. Esté tá lá, ligadinha. Eu sei que Esté já vai ser uma das primeiras a adquirir esse livro, né, Teca? Teca diz assim, as mulheres sabem o que é uma dor. E as dores da alma refletem no corpo. Verdade, Teca. Rita diz assim, bom dia, Rose, muito importante para nós. Então, Rita, adquira logo o seu livro, viu, Rita? E todos vocês estão aí ouvindo a gente, entre em contato com a Marivânia Pita, ela já deu aqui o telefone dela. Se você perdeu, entre em contato com a gente, que a gente passa para você. Ou então, como a gente já sabe, corra lá nas redes sociais. Marivânia Pita, vai no direct. Psicopedagoga. E aí, pode conversar comigo ali. E ali também na bio tem o meu número de telefone, pronto, que é o Zap. Então tranquilo. Muito fácil, muito simples. E a previsão para o lançamento mesmo já está? Provavelmente no final do mês de maio. Ah, então tá pertinho. Tá pertinho. Ah, então você adquire agora e vai receber no final do mês. Antes, né? Ou até antes, que quando chegar, né, o livro. É porque para fazer um lançamento a gente tem alguns detalhes, né? Você sabe, que você também já participou de lançamento de livro. Tem todos uns detalhes para que a gente lance. É um filho, né? Que a gente está colocando no mundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas você já tem toda a previsão para o final de maio. Isso. De repente vai ser aqui ou na igreja ou numa livraria da cidade. Vai ter um local maravilhoso para a gente estar lá festejando com você, celebrando esse momento do nascimento de um livro, que é como se fosse, você falou, o nascimento de um filho. Porque imagine, gente, um livro que vai estar impactando vidas, transformando vidas. Com certeza. Mudando o direcionamento de pessoas, o modo de ver, de pensar. Eu falo com certeza, não porque eu escrevi o livro, mas por tudo que Deus fez com que eu colocasse naquele livro. Os versículos, a forma... A maneira como você foi desenvolvendo, a maneira que eu fui desenvolvendo, o porquê de cada situação. E é um livro que mexe um pouco comigo. E aí eu vou aqui falar, porque nós colocamos o livro, a história, a história se passa numa sala, né? Sempre assim a questão de uma sala, não apenas uma sala, mas a sala, onde mais se dá o enredo da história, e uma porta. Né? E tem essa porta. E essa porta, eu gosto de colocar assim, simbologia de cada parte que eu escrevo. Então, eu coloco simbologia da porta, do céu, da estrada. Então, eu vou falando. E é isso. Que maravilha. Você quer saber mais? É que só foi um spoiler, né? Como dizem. Ela usa muito simbologia, gente. Deus dá ela uma inspiração incrível. Eu fico impressionada quando eu li o primeiro livro, Estourando as Bolas Coloridas do Seu Mundo de Fantasia. Isso. Falei, meu Deus, como é que o Senhor dá uma inspiração dessa? Mas Deus faz, né? Deus que faz. É lindo. Então, se você está curioso, querendo saber mais sobre esse livro, participe logo da pré-venda para você ser uma das primeiras pessoas a ter esse livro em mãos. Amélia, As Dores de uma Mulher. Vai ser, imagina, um livro cheio de simbologias, com muita psicanálise, né? Com muita coisa aí do inconsciente feminino. Eu acredito que vai fazer bem para quem lê. Sim, e ainda mais fazendo esse link com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Eu gosto de Provérbios 25, que diz assim, o coração do homem é como águas profundas, mas quem tem inteligência sabe trazê-los à tona. Então, os propósitos do homem, lá, as experiências humanas estão lá guardadas nas camadas mais profundas. Mas quem Deus deu inteligência, no caso, uma profissional da área psi, sabe trazer à tona esses conteúdos internos que estão lá arquivados, lá no profundo, através de um livro, através da terapia.
Então, eu acho incrível esse verso de Provérbios 25, porque tem tudo a ver com o trabalho de uma psicopedagoga, psicanalista, psicóloga. Nós recebemos de Deus essa habilitação, nós somos habilitadas a trazer o que está lá no profundo, né? A gente traz à tona. Isso é maravilhoso, é de Deus. Terminando o nosso momento, o tempo acabou, agora vamos orar e agradecendo a Deus. Mas antes, fique à vontade para falar suas considerações finais, ou os beijos, abraços para quem você quiser mandar. Beijo para todos, né, que estão me ouvindo, e agradecer ao Senhor pela família que eu tenho, porque sempre tem me dado muito apoio em tudo aquilo que eu tenho realizado, meus filhos, meu marido, meus irmãos, pai. Apoio da família é importante. Muito apoio e sempre com muitas brincadeiras, mas sempre me dando apoio. E aqui, né, você sempre me dando apoio também, sempre me dando espaço para poder falar sobre o meu trabalho. E agradecer os ouvintes, né, de estar me ouvindo, de estar compartilhando e de estar aqui conosco. Eu espero que o livro Amélia, as Dores de uma Mulher venha realmente contribuir muito com as pessoas. E vai. Agora a gente vai para a última parte. Vamos ouvir a vinheta da oração e eu peço você para fazer essa oração. Vamos ouvir. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos profundamente, Pai, porque o Senhor é aquele que nos faz ser quem somos. Nós te louvamos, agradecemos por esta rádio, pela vida da Rosilene, Pai, por cada ouvinte, ó Deus bendito e santo, pelos rapazes que aqui estão nos auxiliando, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é aquele que tem uma beleza inconfundível, Senhor, e é aquele que nos dá todos os dias da sua misericórdia, graça, amor e bênção. E nós, ó Deus, estamos aqui como adoradoras, ó Pai, e é em nome de Jesus que oramos, porque nós sabemos que o Senhor tem derramado da sua unção sobre nós. Amém e amém. Amém. Agora a gente se despede e mais uma vez lembrando que amanhã, 1º de maio, é aniversário do programa Espaço Mulher. 28 anos do programa e a partir de sexta, dia 2, a gente já vai entrar nessa temporada de comemoração. Que bom, hein? Falando, agradecendo e vivendo esse momento de muita gratidão por termos chegado até aqui. 28 anos do programa. Amanhã será feriado, como você já sabe, não teremos programa ao vivo, não falaremos amanhã sobre o aniversário, mas a partir de sexta estaremos aqui mencionando e agradecendo e eu convido você a comemorar com a gente. Tchau, tchau, ouvintes. Um bom feriado, abençoado. E não esqueçam também, mamães, mulheres de Deus, que no sábado, já vou repetir aqui, dia 3, estaremos lá em frente à Segunda Igreja Batista, na Parada Nacional das Débros, a partir das 8h30 da manhã. Continue com a gente, porque está chegando o debate Melodia com Gila Elson e convidados. Tchau, tchau. Tchau. O Espaço